fazer planilhas, cálculos, fórmulas, vocês têm funções predefinidas, recursos similares a uma planilha eletrônica, seja ela Excel ou outra, né? Também permite que você grave essa estrutura em PDF. Todas as aplicações permitem isso. Vocês estão visualizando agora a tela do Office Calc, do Office Calc. E aí, também, nós não podemos negar a semelhança com o Excel. Nós temos aí uma planilha com várias planilhas abaixo, botões, menus, ambiente muito comum para quem usa planilha eletrônica. Temos o Office Impress. O Office Impress, ele é um apresentador de slides ou transparência, né? É similar ao PowerPoint, tem características do PowerPoint, mas também pode exportar essas apresentações para o Flash, o Macromedia Flash. Eu posso fazer essas apresentações no Impress e colocá-lo em um arquivo Flash, que ele vai reproduzir automaticamente como se fosse um filme, né? Requer alguns detalhes, como Flash Play instalado e outras coisas, mas ele consegue fazer isso. É um recurso bem interessante do Impress. Desculpa. Aqui nós temos um ambiente do Impress, que é um ambiente do slide, também um ambiente já conhecido por vocês. E aí nós temos os aplicativos diversos. Áudio, MSN, VoIP. Todas essas aplicações eu consigo encontrar dentro dos meus aplicativos, né? Dentro do próprio Ubuntu, por exemplo, né, ele já instala todas essas aplicações, né? Aplicações de comunicação, de áudio, voz sobre IP, que são as aplicações VoIP, né? Aqui eu tenho o MSN. No Linux, a aplicação é praticamente um clone da estrutura do MSN da Microsoft, o MSN Message. Mas ele tem a mesma função. Você consegue falar, conversar, trocar arquivos, usar recursos de câmera, áudio, tudo isso dentro do Linux. Às vezes, né, nós, por não conhecermos esse ambiente, por não convivermos com esse ambiente, achamos que a aplicação Linux é limitada em alguns aspectos. Mas hoje nós já temos ferramentas para trabalhar todos os recursos, 99% dos recursos em relação ao ambiente Windows, que é o seu principal concorrente nesse sentido. Então nós já temos basicamente muitas aplicações que atendem. Eu tenho o Skype, que é um software que permite uma comunicação similar à do MSN, só que no Skype, né, tudo é criptografado. Eu utilizo ele para trabalhar sobre voz sobre IP, entre computadores de uma mesma rede. Eu posso ligar de um computador para outro, né? O MSN você liga, só funciona na internet. O Skype eu posso usar ele internamente, dentro de uma rede, me comunicar com as pessoas, utilizando voz. Vamos falar do passo a passo da instalação do Linux, no caso da distribuição Ubuntu. Existem várias formas de instalar. Nós já vimos isso na aula passada. As formas são gerenciadas. Eu posso ter instalações gerenciadas, eu posso ter compartilhadas, posso ter instalações autônomas. Isso é o jeito que eu vou fazer, né? No fim, nós vamos parar nesse passo a passo que nós vamos ver aqui.
Temos pergunta, Tati? Temos sim, do Paulo Sapé, do aluno Kedson. Há alguma incompatibilidade de documentos feitos no Microsoft Office para serem executados no OpenOffice do Linux, ou não é possível serem executados no Linux? Edson, as aplicações elas foram feitas para serem lidas no OpenOffice. Toda vez que eu uso, se eu criar, por exemplo, uma apresentação no PowerPoint e for utilizar no Impress do OpenOffice, eu vou trazer a estrutura, tudo. O que pode acontecer, e às vezes acontece com muita frequência, é que eu tenho um tipo de fonte em um ambiente e não tenho um tipo de fonte na outra. Tem um recurso que eu apliquei específico do PowerPoint e não tenho esse recurso no Impress. Um exemplo, quando eu abrir a apresentação no Impress, ele vai abrir desestruturado. Isso acontece. Às vezes eu preciso instalar alguns plugins no OpenOffice ou até no próprio Microsoft Office para poder não ter essa incompatibilidade, mas eles foram concebidos para ler um arquivo do outro. Eu posso ler tanto do Office, do Microsoft Office no OpenOffice, quanto do OpenOffice no Microsoft Office. Não existe incompatibilidade de arquivos. Às vezes, falta recursos de um para o outro. Ok? Obrigado. Mais alguma pergunta, Tati? Não temos mais nenhuma outra dúvida. Esse ambiente que vocês estão visualizando aí no slide, né, é o ambiente que nós utilizamos da instalação a partir do CD. Quando eu utilizo a instalação a partir do CD, que coloco o meu CD no Drive, ele vai me levar até esse ponto, que é o ponto onde eu vou iniciar a instalação. Essa instalação aqui foi feita a partir de um ambiente já instalado, de um desktop, e eu vou mostrar a vocês o passo a passo. Quando eu executo o meu processo inicial de instalação, coloco o CD no Drive. Considerando essa instalação, estamos considerando que vocês já colocaram o CD no Drive, que a inicialização do computador está a partir da unidade de CD. Estamos considerando esses pontos. Que ele terminar de carregar todo o CD, ele vai abrir essa janela que vocês estão vendo agora. Nós vamos agora trabalhar focado nesses slides, não tirem os olhos dos slides, que nós vamos fazer o passo a passo na instalação. Primeira coisa, ele pede o idioma, lógico que é o idioma que nós vamos prosseguir com a instalação. Se eu mudar, ele vai colocar todas as telas no idioma que eu selecionar. O nosso, português do Brasil, está selecionado, e aí seleciono e avanço. Segunda tela, o fuso horário de acordo com nossa localidade. Sabendo que até no Brasil, dentro do ambiente brasileiro, dentro do território brasileiro, nós temos fuso horários diferentes. Mas aí eu posso definir o fuso horário de acordo com a minha cidade, como vocês podem ver aí no canto inferior da tela. Posso definir isso e dar continuidade. Definir o fuso horário que eu quero. Por que isso é interessante? Porque a partir daí ele vai definir a hora do nosso computador. A hora do computador vai definir a hora de gravação de arquivo. Toda a estrutura vai ficar baseada nesse horário que você definiu. Definição de layout de teclado. Isso é interessante, né? E esse ambiente, essa tela é bem interessante. Por quê? Porque eu posso escolher, ele está me dando, nessa tela que vocês estão vendo, duas opções para o Brasil. Escolher Brasil e tenho duas opções. E eu tenho uma área abaixo para testar. Para não ter que instalar todo o meu sistema operacional e reconfigurar o teclado depois, eu tenho um ambiente para testar. Eu posso escolher o teclado e na linha abaixo eu posso digitar os símbolos conforme estão no meu teclado para ver se são iguais, se funcionam, se estão funcionando. Se não funcionar, eu vou ter que escolher um outro layout. Se esse layout, que hoje basicamente os layouts são padrão, todos os layouts
de teclado hoje estão saindo no padrão ABNT2, que é o padrão comum, aquele que tem o cedilha no teclado, que é uma prerrogativa do nosso idioma. E aí vocês definem e testam o teclado. Vem a parte que vai começando a se delinear a estrutura do meu computador em relação à instalação do Linux. A instalação do Linux